Olá, sejam bem-vindos ao canal de Dicas Nota 10. A aula de hoje vai ser uma continuação da aula anterior que eu estava falando sobre circuito elétrico. Vamos lá? Hoje irei falar sobre disjuntores. Irei falar especificamente sobre dois, mas tem mais modelos, tá? Vou falar sobre o NEMA e o DIN. Alguém conhece esses disjuntores? Não? Então vem comigo que vocês vão saber agora tudo sobre esse disjuntor. Bom, aqui comigo está o disjuntor NEMA, esse daqui, vocês já devem conhecer, deve ter visto ele no quadro da sua residência. E esse daqui que é o disjuntor DIN, tá? Qual que é a diferença de um e o outro? Ah, Rafael, e agora? Qual que eu devo usar? Esse disjuntor é um padrão americano, porém ele está sendo pouco usado, tá? Está sendo usado mais em questão de reposição. Se você já tem um disjuntor instalado na sua residência ou estabelecimento, houve alguma danificação, você deseja efetuar a troca, você acaba efetuando pelo mesmo modelo para não precisar mudar o suporte dele nem nada, tá? Caso contrário, ter alguma instalação nova a ser feito, é o disjuntor DIN, o padrão europeu, um design mais elegante, compacto, ele resiste mais a quantidade de ciclos de liga e desliga, tá? Ele tem 3 tipos de curvatura que influencia na sensibilidade dele e na parte resistiva dele. Quais são? É a curva B, curva C e curva D. A curva B, ela vai de 3 a 5 vezes a carga nominal desse disjuntor. Um exemplo, você tem um disjuntor de 10 amperes, ele resiste até 5 vezes mais essa carga. Então ele vai resistir até 50 amperes, tá? O disjuntor de curva C, ele resiste de 5 a 10 vezes. Você tem um disjuntor de 10 amperes da curva C, ele vai resistir até uma amperagem de 100 amperes. E por último, o disjuntor de curva D, que tem uma carga resistiva maior, de 10 a 20 amperes. 10 a 20 vezes. Você tem um disjuntor de 10 amperes, tá? É um exemplo. Ele vai resistir uma carga de até 200 amperes, tá? E tem uma pequena diferença ali também que é bacana vocês saberem. Esse de curva B, ele é usado mais para cargas resistivas. Quais são? Torneiras elétricas, chuveiro, são cargas resistivas. Secador de cabelo também. O curva C, ele é usado em cargas indutivas. No caso é parte de iluminação, tá? E alguns motores de baixa potência, beleza? O de curva D de dado, ele é cargas indutivas maiores para motores maiores. O que significa isso? Motores com uma carga maior, eles têm um pico de energia na hora de efetuar a partida. Então tem que ser um disjuntor que resiste mais, beleza? Falando de uma forma rápida aqui também, existe o disjuntor IDR ou DR. O que é isso, Rafael? Esse disjuntor IDR, ele é muito interessante. O significado dele: interruptor diferencial residual. Ele é um disjuntor que tem a capacidade de identificar fuga na corrente elétrica do seu circuito, tá? Ele consegue identificar fuga e uma outra função importantíssima, ele faz a proteção contra choque de pessoas dentro dessa residência. Um exemplo, uma criança enfia algo ali na tomada, ele consegue desarmar antes que a
pessoa ou a criança leve o choque. Interessante isso. Ele faz um desarme de 40 milésimos de segundo. É menos, bem menos do que um segundo. É algo assim que não dá nem pra gente imaginar direito. Tá? 40 milésimos, indo para aquelas aulas passadas de fração, você pega o tempo ali de um segundo, que já é super rápido, você divide ele em 1000, em 40 partes desse milésimo é o tempo que ele leva para fazer o desarme, tá? E tem o disjuntor DPS. O que significa DPS? Dispositivo de proteção de surtos. Nossa, cara, vou comprar um desse então, que a minha esposa vive surtando lá em casa. Não vai resolver. Esse disjuntor é para outra coisa, tá? Brincadeira da parte. Pode ser ao contrário também, né? O homem fica surtando dentro de casa. Mas aí no caso, não é para isso. O disjuntor DPS, ele serve para proteção contra surto. Que tipo de surto é esse? Não é coisas pequenas, tipo pico de energia, tá? Que vem quando acaba o circuito e depois volta um pouco a mais. É proteção de surto de circuito assim atmosférico, que vem da natureza, mais precisamente raios, relâmpagos, tá? Que são cargas super elevadas de quilowatts. Então ele faz a proteção dos equipamentos da sua casa, do circuito elétrico da sua casa. Ele tem que fazer um sistema de alimentação da fase do relógio até esse disjuntor, e ele tem que ter uma ligação diretamente com um aterramento também. E quando sofrer essa carga, né, esse surto, em vez de queimar qualquer equipamento da sua casa, vai queimar esse disjuntor, tá bom? O DR, ele só desarma o disjuntor. O DPS, no caso da proteção, ele acaba doando a vida dele em troca, né? Ele queima e em troca seus equipamentos estarão intactos, tá? O que eu posso dizer mais sobre esses disjuntores? É algo assim muito complexo que tem que ser mais uma outra aula para me aprofundar mais na parte de barramento, como que é feita a ligação dos barramentos, tá? Isso vai ser um tema para outra aula. Uma outra dica que eu vou dar aqui para vocês, que é ligado com o disjuntor, é qual a amperagem para você indicar para o seu cliente. Suponhamos que ele tem um chuveiro na voltagem 220. Você vai fazer uma continha de matemática e você vai saber indicar o disjuntor correto para essa instalação. Você vai pegar a potência do chuveiro, que é em torno de 7.500, tá? Estou baseando porque existe várias potências de chuveiro. Tem de 6.800, 5.500, 6.800, 7.500. Vamos pegar a de 7.500. Você pega a potência em watts. Você vai dividir pela tensão, que no caso é voltagem, 220. Vai dar 34 amperes. No caso, é sempre bom você colocar um pouco a mais, porque o disjuntor VIN, ele tem de 32 amperes. Se você colocar um disjuntor de 32, provavelmente vai ficar desarmando o disjuntor toda hora que você ligar o chuveiro. Então, no caso, acima de 32 vai ser o de 40 amperes, tá, ok? Vamos fazer um outro exemplo aqui, um chuveiro 110 agora. 5.500 dividido por 127 volts. A gente fala 110, mas na verdade é 127 volts. Vai dar 43,30. No
caso, acima de 40 amperes já vai ser o de 50 amperes, tá? Isso influencia também, existe uma tabelinha de amperagem para cada cabo flexível que você for usar. Você não pode usar um cabo fino demais que não vai aguentar essa amperagem. O cabo ideal para aguentar 50 amperes seria o de 10 milímetros. E no caso do disjuntor para o chuveiro de 220, que deu a indicação de disjuntor de 40 amperes, o ideal seria um cabo flexível de 6 milímetros. Sistema circuito de iluminação. É o mesmo sistema, você vai pegar, você vai somar a carga de quantas lâmpadas você vai ter nesse ambiente, televisão, computador, DVD, aparelho de som. Você soma a carga aproximada e divide pela voltagem. Vai dar em torno de 10, 16 amperes, mais ou menos, tá? Ambiente que tem outros equipamentos que puxam mais, que tem mais potência, vai ser outra amperagem. E assim você vai fazendo. Você vai somando e dividindo pela tensão. Gostaram da dica? Fiquem ligados nos próximos vídeos que vai ser sucesso para vocês. Frase do dia: quem vive depressivo vive no passado. Quem vive ansioso vive no futuro. Quem vive feliz vive o hoje.